podcast Conversar recebe hoje o economista Márcio Holland, da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, e que está lançando um livro agora, Taxa de Juros no Brasil. Então, eu queria que você começasse fazendo algum comentário sobre o livro e já aproveitando... Mas antes que ele fale do livro, que ele fale um pouco da trajetória dele. Faz a tua trajetória, depois o livro, depois a gente começa. Falando em taxa de juros, você é a favor de mudar a meta de inflação ou não? Excelentes perguntas e Mas já? Deixa ele vai fazer tudo. Mas antes de te agradecer demais a tua vinda, uma honra para nós. Obrigado por Luiz ter viabilizado isso. Obrigado, Márcio. Você está aqui, importante para nós. Muito obrigado, Luiz e Márcio. É um prazer grande. Assim que eu recebi o convite, imediatamente eu aceitei, até para evitar qualquer declínio imediato do convite, né? Então você já aceita, você já garante, né, que você vai estar presente. Eu agradeço muito. É muito bacana, né? Vocês dois são pessoas extraordinárias, profissionais, economistas e grandes pessoas que contribuem aí para o desenvolvimento do país, com debate, inclusive, né? O Zé Márcio tem um livro extraordinário, Conversas com Economistas, né? Tá na hora de reeditar esse livro, hein? Quem sabe, né? Vamos... a gente mudou muito de opinião como economista nas últimas décadas, né? É verdade. Eu tenho uma carreira muito focada no acadêmico, né? Foram mais de 20 anos de pesquisa acadêmica, virei pesquisador CNPq, toda essa parafernália de um acadêmico, de produzir artigos para journals, periódicos internacionais em geral, com pós-doutoramento em Berkeley, que eu acho que mudou muito a minha cabeça em muita coisa, há 20 anos atrás, né? E esse livro tem um pouco a ver sobre isso. E depois eu passei pelo governo, 4 anos, é um estágio extraordinário, é um pós-doutorado reforçado de 4 anos, né? Foi muito intenso, muito aprendizado, como um macroeconomista, acho uma experiência riquíssima, né? E voltei para a Escola de Economia de São Paulo, de onde eu sou. Sempre tive lá uma pegada de coordenar programas de curso, né? Eu coordenei o mestrado e doutorado acadêmico, a gente reestruturou o programa, virou um programa de referência nacional e internacional, conceito 7 na CAPES. Depois eu peguei programas de formação executivas na FGV, fiquei 6 anos coordenando esses programas, os Masters e programas MBAs que a FGV distribui pelo Brasil. Também ali fiquei 6 anos reestruturando, então um pouco esse lado. E eu tenho um lado também, obviamente, de estudos, pesquisas aplicadas e consultoria econômica, né? E pareceres econômicos em geral também, entre outros. E hoje nós estamos lá no Conselho Superior de Economia da Fiesp. Eu estou também como conselheiro da Raiô Benefícios, uma fintech, vamos chamar assim, de benefícios do trabalho, de todo o ciclo de como é que se escreve? Em geral. Raiô Benefícios. Raiô de Raiô, Sol. Tá. É uma fintech bastante disruptiva, inovadora. E depois eu posso falar um pouco sobre isso. Por que isso é importante aqui no programa? Não é pela Raiô em si, mas pelo fato de que a gente pode ser disruptivo em vários mercados no Brasil, né? O fundador dessa Raiô Benefícios é o José Renato Rolf, e ele foi o que fundou a GetNet e vendeu para o Santander. Ele rompeu o mercado de maquininhas e agora rompendo o mercado de benefícios, que é em torno de 400 bilhões de reais no Brasil de negócios, né? E eu estou lançando esse livro. Então, um pouco multitask, né? Um pouco multitarefas, né? Esse livro, Taxa de Juros no Brasil, que tem esse subtítulo sugestivo, quem sabe a gente vende com subtítulo, né? Caminhos para o Brasil convergir com taxa de juros civilizadas. Na verdade, ele tem uma história, Zé Márcio e Luiz, eu diria de 20 anos, né? Quando eu fui, ou mais 22 anos, quando eu fui para Berkeley fazer um pós-doc, eu fui supervisionado pelo Barry Eichengreen, um grande nome e tudo, né? Surgiu no Brasil um grande debate há 22 anos. Por que as taxas de juros no Brasil são tão altas? Né? É tão antigo que é essa discussão. Tá? E ela já era antiga naquela época, porque o Brasil já
está no pódio, né, o primeiro, segundo ou terceiro lugar entre as maiores taxas de juros do mundo, né, já pelo menos dá para documentar de outubro de 92, tá, que eu consigo documentar com dados reais. Tá? Mas tem quem fala que o Brasil já conviveu com isso há mais tempo. Né? E naquela época surgiram muitos debates sobre isso. Né? E agora, de novo, Zé Márcio e Luiz, o assunto volta. Se você vê, um dos principais assuntos de controvérsia dos economistas. Por que o juro no Brasil é tão alto? Sem dúvida. Né? Naquela época, o debate ficou muito animado. Muitos colegas contribuíram de forma muito interessante. Teve um artigo seminal na época, que foi do André Lara, Pécio Arida e Edmar Baixa, e eles tinham um título até muito sofisticado, né? A inconversibilidade da conta de capital e a incerteza jurisdicional, explicava as altas taxas de juros. Não sei se você lembra desse trabalho, impactou e tudo mais. Outros colegas associavam muito a prêmio de risco, outros a questão usual, né, o conservadorismo do Banco Central do Brasil, a falta de credibilidade, a problema fiscal, tudo isso veio. Bom, 20 anos depois, a gente melhorou. O Brasil entrou no regime de metas de inflação, o regime de metas de inflação que fez a inflação convergir para um nível mais civilizado. Ainda estamos com o nível de inflação acima da média de peers em geral, mas bem mais civilizado que antes. O arcabouço institucional de política monetária melhorou substancialmente, né? Se tem hoje um framework que a gente chama de política monetária, que é o Comitê de Política Monetária, com o regime de metas de inflação, com o regime de câmbio flutuante, né? Nós conseguimos entregar como país, né, governo após governo, superávites primários recorrentes por vários anos seguidos. Né? A dívida pública bruta, inclusive, chegou a cair no Brasil para menos de 57% do PIB, né? Lá para 2013, 12, 13, 14, o ano preciso eu esqueci, mas chegou a cair bastante. E mesmo assim, o que é mais interessante, o Brasil continuava sendo o país com uma das maiores taxas reais de juros de curto prazo do planeta. Esse é um puzzle, um mistério. Assim como a taxa de juros de longo prazo, as taxas de empréstimos bancários e os spreads bancários. Tá? Os spreads bancários no Brasil estão entre os maiores. O título desse livro, inclusive, inicial, era Fugindo do Pódio. Né? Como fugir do pódio? Né? Esse era o projeto inicial. Né? A gente está nesse pódio. A taxa real de juros de curto prazo, que é do Banco Central, e a taxa de juros de empréstimos bancários, spreads bancários, que são outra estrutura, mas um depende do outro, tá? Ela até cai no Brasil. Mas em comparação com os PIAs, com os nossos parceiros, países emergentes, avançados, em desenvolvimento, industrializados ou não, a gente continua tendo a primeira, a segunda, a terceira maior taxa real de juros do planeta. Geramos superávit primário, dívida pública caiu, o framework de política monetária melhorou, o Brasil melhorou, né? As condições sociais do Brasil melhoraram, o nível de pobreza melhorou, formação de uma classe média e por aí vai. Mesmo assim, o Brasil, as instituições melhoraram em grande medida. A gente está vivendo um quadro na margem, né, de deterioração de instituições recentemente, mas no conjunto da história dos últimos 30 anos, as instituições melhoraram. E aí? Por quê? Essa é a ideia do livro. Por quê? Esse é o convite ao livro, né? Tentar entender esse mistério das altas taxas de juros no Brasil. Então, esse é um grande problema que a gente tem. A gente tem um dilema, a gente tem quase que um mistério. Né? Aliás, o FMI publicou um working paper sintetizando esse debate. Isso estou falando de 15, 20 anos atrás. Tá? Que era, o título poderia traduzir, era o mistério da alta taxa de juros no Brasil. Tá? Similar a isso. Quando você estava no governo, no seu período de governo, o presidente do Banco Central, Tombini, abaixou os juros, que todos os teus colegas falaram que foi na marra e não deu certo. Você acha que ele foi precoce nisso? O que você acha disso? Olha, eu tenho uma grande virtude nesse diálogo de olhar para quando eu estava no governo, porque eu sou uma pessoa independente e acadêmica.
né? Então eu sempre faço esse disclaimer, não tem nenhuma filiação, associação, nenhum partido político ou nenhum político. Tá? Aliás, eu acho que são raros os economistas que não têm qualquer apego a nenhum político ou partido político ou nenhuma simpatia por nenhum político. Então é importante dizer isso, não tem realmente nenhuma simpatia por nenhum partido político no Brasil. Eu acho que a gente se precipita muito no Brasil. Né? Esse é um dos grandes erros do arranjo de política econômica, monetária e fiscal. Tanto, digamos, na Fazenda, no Ministério da Fazenda, ou Ministério da Economia há pouco tempo, quanto no Banco Central. A boa política, boas práticas de política monetária e fiscal, a gente usa um termo horroroso, mas fazer o que eu tenho que citá-lo, é preciso ter uma consistência intertemporal. Vou traduzir para uma linguagem para o grande público, é preciso ter paciência. Né? Quando eu entrei no governo, obviamente, de 2010 para 2011, o Brasil estava sobreaquecido. Né? O FMI usava esse termo, Brazilian Economy is overheating. Está sobreaquecendo muito, né? Ou overheated, está sobreaquecida, esse tipo de coisa. Era a expressão da época. Tá? A gente estava sobreaquecido. 7,5% de crescimento não cabia. Tá? E a primeira questão importante era preciso fazer uma recuada nos instrumentos de estímulo na economia colocados pós-crise de 2007 e 2008. Tá? Isso foi feito em 2011 de forma consistente, inclusive eu até tinha dado uma entrevista por valor muito grande, pouco antes de ser convidado, reclamando que o governo estava com excesso de instrumentos, né? E talvez por isso eu tenha sido convidado, né? E o governo retirou esses instrumentos ao longo de 2011. As agências de risco melhoraram o prêmio de risco do Brasil em 2011 de forma relevante. Né? O governo fez realmente uma bela concertação monetária e fiscal naquele momento. A política monetária continuava contracionista, né? E a política fiscal estava buscando o seu lugar de acomodar para abrir espaço para a política monetária. Tá? Mas precisava de mais tempo para garantir que a política fiscal ia entregar resultados efetivamente. Tá? O que aconteceu foi que, de forma um tanto quanto apressada, olhando para aquele quadro de sucesso fiscal de 2011, localizado em 2011, o Banco Central toma a decisão de afrouxamento monetário. Tá? Por isso eu acho que, de uma perspectiva de arcabouço de política econômica, achei atabalhoado e apressado. Tá? Era preciso esperar mais tempo, o Ministério da Fazenda entregar melhores resultados por mais tempo para abrir espaço para a política monetária se acomodar. Tá? Então eu acho que esse é um dos problemas de por que os juros é alto no Brasil. A gente não tem uma visão intertemporal, de consistência intertemporal de política monetária e fiscal no Brasil. A gente é muito impaciente, digamos assim. A autoridade monetária deveria ser mais paciente que a sociedade. E às vezes ela é tão impaciente quanto a sociedade. E esse é um grave problema que a gente tem no Brasil. Agora, ele sofreu certamente pressão da própria presidenta Dilma, né? O Tombini, né? Quer dizer, acho que o presidente cobrou dele. Eu não sei te falar porque a gente não convive nesse meio. Você está num cargo de secretário, você não está num cargo de... Não existe um comitê de decisão macro global entre presidente do Banco Central, presidente do país, ministro da Fazenda e secretários. Se tiver no âmbito de ministros, digamos assim, não nos chega, né, em geral. Então eu não posso afirmar que houve cobrança explícita e que aconteceu por essa forma ou não. Tá? Eu posso falar sobre os eventos. Claro. E o evento foi uma acomodação monetária um pouco precipitada, na minha visão. Então, fala sobre a meta de inflação. Você é a favor de mudar a meta ou não? Não, em hipótese alguma. Eu acho que a gente tem um problema no Brasil, e esse problema no Brasil ele é muito objetivo. A gente acha que o problema sempre são as metas. E a gente tenta mudar as metas o tempo todo, porque a gente não alcança metas. Vou dar um exemplo fiscal. O exemplo fiscal é maravilhoso. Tá? No Brasil, não é que o resultado persegue a meta persegue resultado. Né? Isso é muito ruim. Você cria um ambiente de informação no tempo muito ruim. Tá? O Brasil já fez uma acomodação do regime de metas para metas de médio prazo.
Por exemplo, a ideia da meta de 3% não é no ano calendário deste final de ano, é no ano, um horizonte de tempo. Então já houve uma acomodação. Quanto mais ruído e sinal de que o Brasil é mais tolerante à inflação maior, não 3%, nós temos um intervalo, inclusive, de tolerância de 1,5 ponto percentual. A inflação pode chegar até 4,5% ao ano. Então, ou seja, já tem esse espaço discricionário. Aliás, esse é uma grande virtude do regime de metas de inflação, né? Que foi superado aquele debate entre regras e discrição. O Zé Márcio, né, provavelmente já deu muita aula sobre isso, né? Regras versus discrição na política monetária. E a gente tem uma regra, que é a inflação na meta, e tem uma discricionariedade. Muita discricionariedade é um perigo. Acho que é bom chamar a atenção para os internautas que não são jovens, na maior parte, e não necessariamente são dessa área, que a política de metas de inflação é adotado num grande número de países, né? Tá certo? Quer dizer... Isso. Começou nos anos 90. Né? Nos anos 90, vários países como Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra, entre outros, adotaram o regime de metas de inflação de forma explícita. É um framework que a gente chama, um mecanismo, né? Em que você tem uma meta numérica de inflação para o curto e médio prazo, para este ano que vem, o outro ano. Tem-se uma estrutura de comunicação, em que o Banco Central comunica a sociedade e faz o que a gente gosta muito de usar um termo, né? Ancorar expectativas, dizer claramente para onde ele está indo e como ele está lendo os cenários da economia e o que ele espera. Né? Tem essa comunicação através da ata da reunião, do comunicado da reunião. Tá? Tudo isso ajuda a compor uma ancoragem de expectativas com os agentes econômicos e construir em conjunto o caminho para atingir aquela meta. Aqui no Brasil foi introduzido na gestão do Sérgio Verland, né? Do Armínio Fraga, com o Sérgio Verland. Com o Sérgio Verland na diretoria. Nosso colega da FGV, que muito nos honra ter participado desse processo, junto com o Armínio Fraga, que fez um excelente trabalho de implementar o regime de metas de inflação do Brasil em 99. Tá? Lembrando que o Brasil estava completamente desancorado em 99. Tá? Para quem nos acompanha e tudo, nós economistas gostamos muito de âncoras. Qual é a referência que a gente tem de política monetária e fiscal? Né? Em 99, a gente entrou o ano sem um regime de câmbio, né, e sem metas quaisquer. Tá? E aí, acho que vale a pena lembrar para os internautas que eles vieram na sequência da saída do Francisco Lopes, que aliás nos deixou agora há uma semana mais ou menos, né? Francisco Lafayette de Pádua Lopes, que substitui, não é isso, o Gustavo Franco, e veio com a proposta da banda diagonal endógena. Exatamente. Né? O Francisco Lopes assume num momento crítico, né? Porque já era esperado uma crise cambial severa no Brasil. Nós postergamos o regime de câmbio fixo por muito tempo. Aquela ideia de R$1 vale $1 de forma artificial. Durou muito tempo aquilo. Houve uma pressão enorme para mudar em 96, 97, 98, aí o Fernando Henrique falou, olha, demora, não fizeram 96, fizeram 97, 98 é reeleição. Não vão fazer. E aí passou o resultado, ele praticamente retira o Gustavo Franco, né? E ele não tinha, ele se valeu da banda diagonal. Aí o Francisco Lopes, saudoso Francisco Lopes, tentou um trabalho de fazer essa transição de um câmbio fixo que estava para explodir, literalmente, gerando muito desequilíbrio, né? Nós geramos um momento de dívida muito relevante naquele momento, as reservas cambiais caíram muito, o Brasil estava aos frangalhos, digamos assim, né? Estava na lona. E ele tenta fazer algo muito difícil, que é transitar um câmbio fixo em crise para um câmbio flutuante. Normalmente, a literatura é muito clara. Regimes de câmbio fixo, eles acabam com crise cambial. Eles estouram, né, em geral. As autoridades monetárias perdem a capacidade de segurar a paridade cambial que foi anunciada. Né? Ali estava em dezembro de 98, a gente estava com uma paridade de R$1,21 por dólar. Tá? E isso em dezembro de 98.
E em 95 era 1 para 1, digamos assim, só para ilustrar. Então, foi um movimento de concertação, de desvalorização muito programada parcialmente, gerando muita apreciação cambial. Né? E aí o câmbio estoura e você tem que adotar um regime de câmbio flutuante, só que você precisa de uma âncora. Né? E aí veio o regime de metas de inflação. Quando você estava no governo, foram criadas algumas medidas que nenhum colega teu elogiou. Eu não vi um colega elogiar. É desoneração da folha. E por qual a razão que foi feito isso? Quando eu cheguei lá, eu lembro de ter estudos na Fazenda sobre desoneração da folha. Na verdade, quando o Bernardo Api assumiu a Secretaria da Reforma Tributária lá no passado, acho que Lula 1, né, havia uma proposta de reforma tributária que incluía a desoneração da folha. Então, para você ter uma ideia, desde o Lula 1 esse assunto se colocava na Fazenda e evoluiu, e ali havia muita discussão sobre isso. Era preciso desonerar a folha de salários. Tá? Qual era o problema disso que se colocava? Primeiro, o diagnóstico de que a desoneração da folha era importante porque o custo não salário do trabalho no Brasil é muito alto. Então, esse era um dado do problema. Isso gerava problema de competitividade da indústria brasileira. Segundo, era preciso incluir no portfólio de reforma tributária a reforma do trabalho da folha de salário. Aliás, o assunto está em voga, voltou. O Paulo Guedes falava bastante da necessidade de fazer isso. Então é um assunto muito recorrente. Na época foi só para certos 17 setores. Exatamente. Né? Começou, e aí vem a história. Bom, naquela época, o que eu lembro dos estudos, 2011, por aí, mostrava que se fizesse isso para todos os setores da economia, o país quebrava. O que é a desoneração da folha? É a retirada dos 20% de contribuição patronal e incidir ali uma alíquota sobre o faturamento bruto, receita bruta e tudo mais, que fosse o suficiente para dar uma desoneração. A troca com neutralidade não faz qualquer sentido. Né? Tinha que ser para dar um incentivo. Se retirasse esses 20% sem qualquer alíquota, seria muito e para todos os setores. Se colocasse um percentual fixo, muitos setores ficariam muito prejudicados. Né? É o velho problema tributário brasileiro. Tá? E aí começou a ter uma enxurrada de importações de setores diversos, por conta do Brasil ser a bola da vez. Lembra do The Economist mostrando o Cristo Redentor, né? levantando voo, né? E tudo mais. O Brasil era o grande mercado consumidor global naquele momento, com crise nos países europeus e por aí vai. E muita enxurrada de importação e muitos setores pressionando. O governo entendeu que naquele momento era importante dar algum alívio para alguns setores. Só que no Brasil a gente sabe como uma medida começa, mas não sabe como ela termina. Vai uma medida provisória para o Congresso e vira outra coisa. Né? E começa uma colcha de retalho. A desoneração da folha tem um princípio essencial relevante, super importante, tem um problema de não cabe na conta fiscal brasileira, e tem um problema de como fazer isso. Né? A melhor proposta seria uma desoneração no primeiro salário, primeiro salário mínimo, para melhorar a formalidade, melhorar, né, a formalização do mercado de trabalho, aumentar a base de incidência de contribuintes em geral. E não por setores. E começou a ser por setor, por KNAI do setor, por NCM, e virou uma coxa de retalho. Uma pressão generalizada de setores, passando por muitas crises, virou um instrumento realmente muito ruim. Aí, nesse sentido, os economistas, em geral, têm razão, que a medida acabou ficando muito cara e uma eficiência muito duvidosa. Professor Márcio, você é dos maiores especialistas em taxa de juros e a crítica a como ela se comporta no Brasil. Mas você também tem apreciações muito interessantes sobre câmbio, né? Você tem intervenções, etc. Eu queria que você pudesse apresentar aqui para os internautas a sua crítica à teoria novo desenvolvimentista.
Você está querendo me colocar em apuros com amigos, é isso? Não. Do ponto existe uma discussão, que acho que é muito interessante esclarecer, de taxa de câmbio. Taxa de câmbio é uma das variáveis mais extraordinárias da economia. Né? A gente conhece alguns preços da economia, né? A taxa de câmbio é o preço do seu dinheiro em moeda internacional, os juros é o preço do seu dinheiro doméstico, né? O salário é o preço do seu trabalho e por aí vai. Existe uma visão de que a taxa de câmbio ela pode ser exógena, digamos, determinada pela autoridade, né? A China fez isso, a China manipulou a taxa de câmbio por um longo período de tempo e isso ajudou a China a fazer uma industrialização. Tá? Sem dúvida nenhuma, a taxa de câmbio da China ficou altamente desvalorizada por algumas décadas. Né? Algumas décadas. O Brasil passa, ao mesmo tempo, por um processo de desindustrialização. E muitos economistas remetem ao Danny Rodrik a ideia de uma desindustrialização prematura. Tá? O Danny Rodrik, eu acho que em 2015, lançou um trabalho muito interessante dizendo que vários países se desindustrializam antes de terem renda per capita razoável. Né? Antes da hora. Tá? E associa isso a vários fatores. Tá? Então, para muitos economistas no Brasil, a desindustrialização está acontecendo porque a nossa taxa de câmbio ela é apreciada. E ela é apreciada porque o Brasil é um país que tem abundância de recursos naturais e sofre da doença holandesa. Tá? Esse é o diagnóstico. É uma ideia de que você tem dois câmbios, né? É uma ideia do professor Bresser, o qual a gente tem que respeitar muito o esforço dele intelectual de pensar o assunto. Tá? E a gente também tem que ter o direito de discordar. Né? Que existe dois câmbios, existe um câmbio de equilíbrio da indústria e um câmbio de equilíbrio de balanço de pagamentos. Se me perdoe o Bresser se eu aprendi errado. Né? E essa taxa de câmbio da indústria está sempre apreciada perante essa internacional, porque essa taxa de câmbio internacional depende dos fluxos de capitais, são especulativos, por carry trade, sei lá o que for. Tá? E a indústria está se sucateando por isso. Né? O grande problema que tem é que esse diagnóstico não leva a uma implicação de política econômica adequada, que seria, então vamos manter um câmbio da indústria desvalorizado para a indústria. O Brasil já teve câmbio dual, né? E não foi uma boa experiência. A industrialização brasileira dos anos 40, 50 para agora não é reprodutível mais. Não se reproduz ela mais. Tá? O que a gente fez nos anos 40, 50, de ter câmbio dual, dois câmbios, administrar o câmbio para a indústria, para setores, lembra disso? Isso não funciona mais. Tá? A taxa de câmbio é efetivamente uma variável endógena ao sistema. O que você tem que fazer é corrigir os problemas. Né? E não corrigir o preço final. E a gente está tentando corrigir o preço final e a gente está deixando de corrigir os problemas. E aí passo a perguntar, qual é o problema da indústria, de competitividade da indústria brasileira? É o câmbio? Ou ela tem outros problemas estruturais? Né? A gente tem que ir de trás para frente, diagnóstico e problema. Eu acho até que o Brasil, a desindustrialização no Brasil, ela é um fenômeno associado a fatores diversos. Por exemplo, a gente tem um efeito China que nenhum país avançado, quando estava se industrializando, ali 100, 150 anos, calmamente se industrializando, né? Era uma industrialização calma, serena, ao longo de 150 anos. Não tinha uma China em 30 anos sendo a maior fábrica do planeta. Então o Brasil, quando está num processo de industrialização... Que vai afetar o próprio Estados Unidos, imagina se não ia afetar o Brasil. Vira a fábrica do planeta. E é óbvio que uma capacidade de produção... A China sai de imitadora, né, para inovadora, para fronteira tecnológica, em 30, 40 anos. Nada igual, comparável na história recente da industrialização do mundo. Tá? E o Brasil está na hora que está precisando ganhar um gás para continuar tendo a participação dele. Tem um efeito China. Você não pode culpar um câmbio por isso. Tá? Você tem que começar a fazer a culpa doméstica. O que a China está fazendo que a gente não faz? A gente não pode ter um câmbio desvalorizado por 30 anos. Não tem como.
pressão de inflação, desequilíbrios diversos. O mercado brasileiro doméstico é muito forte, da China é voltado para fora, né? O nosso é voltado para dentro. Você pode falar em China e Coreia também. China e Coreia, China e Coreia. Os modelos são diferentes, a história é diferente. A democracia é diferente. A democracia é diferente, lá tem um controle de Estado, é uma economia socialista de mercado, né? Por 30, 40 anos. Ficou fora da OMC por um bom período de tempo fazendo isso, e tem um salário sucateado. Não tinha direitos trabalhistas, não tinha previdência, não tinha previdência, não tinha nada disso. Quer dizer, você quer isso para o Brasil? Né? Não faz sentido. E lá é uma economia, ela cresceu voltada para fora. O Brasil é um país voltado para dentro, tem um grande mercado consumidor. Tá? É o outro modelo. Me conta uma coisa, por que no Brasil não florescem mais indústrias como a Embraer ou a WEG ou a Suzano? Vamos dizer, a Embraer e a WEG, que são de bens de capital, né? Então, eu acho assim que a gente tem que começar a olhar... Educação, não. Eu acho que a gente tem que começar a olhar o que estruturalmente a gente está faltando. A gente industrializou com atraso educacional. Tem estudos de colegas que mostram que nos anos 40, 50, 60, o Brasil tinha um atraso educacional extraordinário perante latino-americanos. Verdade. Atraso educacional, está bem documentado por colegas isso. Uma das razões que explicou, e explica até hoje, a taxa média rural, por exemplo, dos argentinos, é a reforma de Domingos Faustino Sarmiento lá na virada, né? Exatamente. Quer dizer... Quando era a Suíça. Então, eu acho que o professor tem toda a razão. O fator educacional é importantíssimo. Se industrializar com atraso educacional é uma industrialização por acumulação de capital. É óbvio. Você está industrializando, você está trazendo a indústria de bens de capital, a indústria de bens de consumo durável, tudo via Estado. É um capitalismo estatal. A gente está tendo uma industrialização com capitalismo estatal. Tá? Subsídios a todos os setores, todo mundo sabe disso. As empresas estatais, elas forneciam energia, aço, minerais, né? Subsidiado para a indústria, trazia as indústrias para cá, dava todo o incentivo. E esse modelo não é um modelo, é um modelo que se esgota. A gente não substituiu este modelo. A gente não soube substituir porque a gente não tinha capital humano para isso, nem tinha infraestrutura para isso. O custo de logística no Brasil é altíssimo e a falta de mão de obra altamente qualificada e inovadora é altíssimo. Então, e você quer o quê? Como é que a gente inova? Como é que a gente gera patentes? Como é que a gente transforma o país no Brasil sem educação de alto nível? Você acha que nos governos do PT, pela criação, entre aspas, dos campeões nacionais, foi uma boa estratégia? Não, hipótese alguma. Não vejo sentido algum. Nós demos subsídio financeiro e creditício para grandes empresas que poderiam emitir títulos lá fora. Isso foi um grande erro. Tá? Eu não vou citar o nome de nenhuma empresa, mas tinha empresas ali que chegaram a emitir títulos lá fora e tiveram demanda muito superior à sua necessidade. Tá? E estava pegando recurso no BNDES, a taxa de juros subsidiada. Isso o Brasil tem que aprender como lição em definitivo. Tá? Não deveria emprestar dinheiro para grandes empresas no Brasil. Tá? Esse é um erro do Brasil. Se essas empresas são grandes o suficiente, eu não vou citar nome de nenhuma aqui para ajudar. Se elas são grandes o suficiente, deveriam emitir títulos lá fora e captar recursos. E fazer gestão desses recursos. O Brasil precisa de recursos para infraestrutura, educação e inovação. Tá? E não recursos para subsidiar grandes empresas. Nós continuamos fazendo isto no Brasil. Isso não está levando a lugar nenhum. Essas empresas não estão inovando para o Brasil. Elas estão ocupando mercados internacionais e muitas das vezes deixando de emitir um título lá fora para usar um recurso que poderia estar sendo usado para o investimento em infraestrutura domesticamente. Tá? Então, esse é um grande erro do Brasil. Professor, se você pudesse fazer uma análise do governo da Dilma, com isenção, claro, você, de alguma maneira participou um período, né? Olhando com a vantagem de um olhar retrospectivo, né? Como é que você avaliaria? Olha, eu tenho um ponto importante
eu acho que, como um professor há 37 anos, eu tenho lições aprendidas e lições a dar sobre isso. O equilíbrio geral do governo não foi nada bom, não deve se repetir. Quais são as lições que a gente tem do governo Dilma que não devem ser aprendidas? Tá? Houve muito intervencionismo em vários setores da economia. Tá? Setor de energia, várias intervenções microeconômicas diversas, rupturas de contratos. Alguém pode justificar. Tá? Fique à vontade. Houve várias intervenções setoriais, donação da folha muito pontual, setorial. Também é outro. Nós tivemos aquele problema que é uma coisa valiosa para um economista, que é a qualidade das contas públicas, toda uma discussão sobre isso, gerou todo um debate. A gente sabe que os estados brasileiros todos praticam a contabilidade criativa generalizada no Brasil. A lei de responsabilidade fiscal não está sendo suficiente, mas a União não pode errar nisso. Ela tem que ser uma referência a isso. Não é porque os estados praticam isso. Vou dar exemplo. Existe na LRF o limite de gastos com o pessoal. Algum estado respeita esse limite? Respeita. Sabe como? Terceirizando, para expandir o gasto com o pessoal. Tá? Entre outros. Nenhum Tribunal de Contas de Estado dá conta disso. Ou resolve isso no Brasil. Nós não temos enforcement de Tribunal de Contas. Tá? Aparece na União. A União tem que ser uma referência de excelência na gestão pública dos recursos públicos, dos gastos públicos e na transparência. Tá? E eu acho que, como causou, é importante deixar claro que isso também deve ser aprendido como lição. Então, o conjunto da obra acaba não ficando muito bom. De alguma maneira, é por esse motivo que induziu, claro, teve a exploração política. Mas esse é o germe do processo do impeachment, né? Tá certo? Quer dizer, o desdobramento. Houve desdobramento, o impeachment sempre é uma decisão política, mas né? Se valeram, tá certo? Digamos que as mesmas razões que nós tivemos o impeachment da Dilma, você poderia ter de todos os governadores do Brasil. Tá? É uma decisão política, tá? É uma decisão política sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a lição aprendida é de que a União ela deve mostrar um sinalizador de qualidade do gasto público brasileiro, de eficiência do uso do gasto, transparência do gasto, e ensinar para os entes subnacionais, estados e municípios, as melhores práticas possíveis. Então isso é muito importante. Ontem, um colega teu, não vou dizer o nome, escreveu, né, que houve um estelionato eleitoral, que a Dilma se reelegeu com Guido Mantega e deu uma guinada com o Joaquim Levy. Você acha que essa guinada violenta foi bem feita? Olha, o Brasil precisava fazer um ajuste fiscal em 2015. Inclusive é bom que se diga, e eu tenho toda a tranquilidade de falar sobre isso, que praticamente todas as medidas anunciadas no chamado Plano Levy já estavam sendo preparadas no governo Dilma. Então não houve uma... Se é política de marketing, eu sou um economista, professor de economia, não é um problema meu, entende? Mas o Brasil precisava fazer um ajuste fiscal em 2014 para 2015. Tá? O Plano Levy já estava preparado. Tá? Era um plano que era uma recomposição da receita, removendo as desonerações, desoneração de IPI, linha branca, automóvel, essas coisas todas, e a retirada de um volume relevante de incentivos fiscais, de subsídios financeiros do BNDES, PSI, entre outros, e ao mesmo tempo reforma de vários gastos. A gente preparou ali a reforma da Previdência na pensão por mortes. Não havia nenhum critério de elegibilidade na pensão por morte no Brasil. Posso elaborar mais sobre isso. Abono seguro-desemprego, pescador artesanal, que continua sendo um problema. Então, já estava sendo preparado várias medidas nesta direção. Se você puder explorar um pouquinho essa pensão por morte, você falou, posso até... Pensão por morte é um benefício que se ganha deixando alguém que, vou dar um exemplo, era muito comum, gente, isso não é metáfora, isso é uma evidência, então tomar muito cuidado com o que a gente fala, uma pessoa muito idosa que acabava no último minuto da vida casando com uma pessoa muito jovem para deixar aquela previdência para aquela pessoa. Tá? Isso era uma prática, entre outras. Ou a passagem do benefício de pais para filhos em geral.
Tá? Não havia critério de elegibilidade sobre quanto tempo de união estável, casamento, coisas desse tipo. O que a gente fez? Tá? Foi definir critérios mínimos de elegibilidade. Tempo de união estável, por aí vai. Tá? Isso fez reduzir o volume de demanda, né, por esse benefício de forma relevante no tempo. Tá? É muito comum no Brasil você utilizar o seguro-desemprego para fazer uma rotatividade maior. Você acordar com a empresa, tá? De forma... Eu praticamente acho isso unfair, digamos assim. Acordar com a empresa de você ficar um tempo fora e receber o benefício, depois volta, esse tipo de coisa. Então, o mínimo de tempo de distância, né, de um benefício para o outro, de você receber um benefício ou outro e por aí vai. E eu, pessoalmente, todas as medidas eu negociei pessoalmente com vários setores. Com as centrais sindicais, eu fiz algumas reuniões para discutir todas essas medidas, inclusive a medida do abono salarial. Tá? O Brasil tem um abono salarial cravado na Constituição. Tá? E, fato curioso, eu vou repetir isso várias vezes porque eu vi isso das centrais sindicais. Quando o Lula assumiu como Lula 1, 2003, tá? Segundo centrais sindicais com quem eu conversei naquela época, havia um acordo. Promover a valorização real do salário mínimo em troca de extinguir o abono salarial. O salário mínimo foi valorizado mais de 70% naquele período, em termos reais. E o abono salarial hoje, com o seguro-desemprego, está pagando 90 bilhões por ano. Ou seja, essa conta não fecha. Tá? Era preciso revisitar isso no Brasil. Não faz o menor sentido. Aliás, deixa eu falar sobre isso. O Brasil tem uma rede de proteção social hoje que tem que ser repensada. Tá? Nós estamos gastando hoje, indo para 200 bilhões, estou arredondando para facilitar, 160 bilhões, 190 daqui a pouco, de Bolsa Família. Né? 85 bilhões de BPC para 90 bilhões. 85 bilhões de abono salarial e seguro-desemprego. Pescador artesanal, pé de meia e tudo mais, a gente está falando de 400 bilhões. De transferências de renda às famílias brasileiras. 1/3 das famílias brasileiras hoje são dependentes do Bolsa Família. Esse país não deu certo se isso está acontecendo. Se eu somar mais 1 trilhão de reais de transferência de previdência, 1,4 trilhões. Se eu pegar mais 200 bilhões da previdência dos servidores públicos, regime próprio da previdência, 1,6 trilhões de reais de transferência de recursos do Estado para a sociedade, de 2,2 trilhões de gastos. Isso tem que ser revisitado. Nenhum Estado aguenta isso. Mas tá? Isso explica politicamente o número de Lula, Dilma, isso explica, né? Quer dizer, é um fator estrutural politicamente que explica, tá certo? Tá certo isso. E isso é outra parte da explicação de por que os juros é alto no Brasil. Quer dizer, a gente tem uma estrutura vamos chamar de liquidez para facilitar, de injeção monetária no país, que independe da política monetária. E a gente não está falando de pouco dinheiro. Eu fiz a conta aqui agora, tá? Os gastos da Previdência 1 trilhão. Do regime próprio da Previdência, dos 400 bilhões dos servidores, metade é Previdência, metade é ativo, inativo. O inverso da moeda é o investimento público muito baixo, não repõe a depreciação e... Um monte de obra parada. Muitas obras paradas, não é isso? E perpetuando o atraso educacional. Tô adorando a competência que a gente já sabia e a franqueza. Ele tá tocando... Me conta uma coisa, o problema master pro Brasil crescer, quase todos os seus colegas falam, é a produtividade. Suponha que em janeiro de 27 você é ministro da Fazenda. O que se pode fazer para acelerar aumento da produtividade um pouco rápido? Eu acho assim, primeiro tem que ser uma discussão coletiva de vários colegas. Nenhum economista sozinho vai conseguir ter um diagnóstico legal para isso. Você chefiaria a equipe, vamos dizer. Segundo, eu jamais. Estou feliz onde eu estou. Estou muito feliz onde eu estou. Mas eu acho que tem etapas que a gente precisava acertar governo após governo. Né? A primeira etapa importante é uma concertação fiscal persistente no tempo.
a gente vai mudar o humor do país muito rapidamente. Né? Se você vier em 2027 avisando que você tem uma regra fiscal duradoura, persistente, e que ela obstinadamente vai fazer a dívida pública cair dos 80%, conceito Banco Central, do FMI já é 90%, 80% para 70%, 60%, e os agentes veem isso com consistência, 2027, 28, 29, 30, 31, o prêmio de risco do Brasil vai desabar. Esse é um ponto importante. As taxas de juros vão desabar no Brasil. Ou seja, melhora o ambiente de originação de crédito de longo prazo. Não adianta você esperar um investimento público para fazer investimento em infraestrutura no Brasil. Essa andorinha sozinha não faz verão. Você vai precisar de uma combinação público-privado. Recurso privado inclusive internacional para isso. Né? Então não adianta você falar, então ano que vem vamos fazer corte de gastos para abrir espaço para investimento público. Infelizmente o investimento público no Brasil se mostra muito pouco eficiente. É só você ver aditivos contratuais, atrás de aditivos contratuais, obras superfaturadas e não sendo entregues. E de baixa qualidade. Né? E demorando muito. Então eu acho que tem que ter essa obstinação fiscal no Brasil. É uma obstinação fiscal. Sabe, a Alemanha sofreu com uma hiperinflação nos anos 20 e qualquer choquezinho de inflação dá um susto no cidadão na Alemanha. A ideia é a mesma no Brasil. A gente tem que começar a vender a ideia de que a responsabilidade fiscal, no sentido mais amplo da palavra, é extremamente importante. Uma obstinação para obter resultados fiscais consistentes no tempo, com transparência e com qualidade. Né? Isso vai mudar no Brasil. Mas vai mudar em 2027? Não vai começar a mudar em 2027. Isso tem que ficar 2028, 29, 30, 31, 32, 30. Ou seja, não pode ter impaciência. E não adianta esperar que o Banco Central, porque vai fazer isso bem feito em 2027, vai sair reduzindo o juro rapidamente. O Banco Central tem que ficar vigilante. Tem que acreditar que aquilo vai continuar acontecendo para ele começar a afrouxar também. A ideia é ótima, mas isso precisa de um acordo político, porque tem coisa que está na Constituição, a mudança é demorada, não é tão simples. Esse é um lado da história, mas tem um outro lado da história. A gente tem vários mecanismos, né, de vazão aí, digamos, de qualidade de gasto ruim. Se eu juntar esses 400 bilhões desses programas sociais e falar o seguinte, eu consigo transitar isso para uma educação de excelência para essas pessoas? Eu acho que daqui 10 anos, se a gente entregar uma educação de excelência, nem Bolsa Família vai precisar. Tá? A gente está gastando 400 bilhões, 400 bilhões com esses programas, 400 bilhões, e vamos perpetuar a pobreza e o atraso educacional. A gente tem que começar a repensar, pegar todos esses benefícios e começar a reposicionar esses benefícios de forma mais agressiva em educação. Tá? É preciso dar escola de alto nível para a população mais carente no Brasil. E a gente está dando a escola de baixo nível e dando benefício. Tá? Professor Márcio, você já fez uma honesta e competente análise crítica do movimento. E a competência e a tua experiência também governamental e a tua notoriedade acadêmica. Se você pudesse fazer uma análise das reflexões relativamente recente, do André Lara Rezende, nos últimos livros que eu acho que do ponto de vista de economia brasileira e de teoria econômica, é um dos caras mais, concordando ou não com ele, um dos caras mais corajosos, né? E que se debruçou, né? Foi lá, com um período lá nos Estados Unidos, enfim. André Lara Rezende. Bom, é um grande nome, uma pessoa que tem contribuição social muito grande para o país, esteve ali no desenho do Larida, né? A gente está falando dos anos 80, né? A ideia inicial de um plano real, depois esteve no desenho do plano real, tem uma competência econômica muito grande, tem uma capacidade de redação invejável, invejável, quisera eu ter aquela capacidade de redação dele. Sendo filho do né? Otto Lara, né? Sendo filho do Otto Lara, acho que não era esperado diferente, e fala muito bem. Muito articulado, muito estruturado. Sempre que eu ouço, eu aprendo muito. Entretanto, eu acho que tem uma confusão ali conceitual. Né? É importante entender o contexto da discussão.
Ele veio com uma ideia, tanto no livro que ele desenvolveu quando estava em Colômbia em 2015, Sim, eu acho. é, Eu estava lá em Colômbia em 2015 também. Convivi com ele um tempo lá, um pouco. E ele publicou um artigo para o Valor Econômico, que depois gerou muita controvérsia, praticamente todos discordando dele, tá? Em que ele diz que a inflação no Brasil é alta porque a taxa de juros é alta. Bom, obviamente eu precisaria de mais tempo para elaborar sobre isso, mas ele trouxe uma ideia do neoficherianismo, tá? O equilíbrio da equação quantitativa está invertido, a causalidade e tudo mais. Toda vez que o Banco Central sobe juros, acaba gerando alguma coisa como um mecanismo de prêmio de risco maior e a inflação sobe. Essa situação ela tende a acontecer num caso particular, quando o país tem uma dominância fiscal. E o Blanchard chegou a descrever isso muito bem no artigo, tá? Que o Brasil viveu um período específico de dominância fiscal, em que toda vez que a taxa de juros subia, o prêmio de risco subia, as pessoas duvidavam que o país ia honrar seus compromissos, a moeda desvalorizava, a transferência do câmbio para a inflação era muito alta naquela época, hoje já não é tão alta assim, a gente chama pass-through ratio, né? Sim. É muito alto, e aquilo gerava inflação. Tá? Então isso está bem documentado. Está documentado também no livro do David Homer, né, que fala sobre essa condição de instabilidade da dívida, em algum ponto a partir do qual a dívida começa a gerar constrangimento, né, da política monetária, e a partir desse nível, a política monetária é ineficaz, é pouco eficaz, é um perigo, gera probabilidade de default alta e tudo mais. Traduzindo, esse assunto está bem resolvido num contexto. Se o Brasil estiver sob uma dominância fiscal severa. Tá? Em condições normais de temperatura e pressão, a taxa de juros continua sendo um valioso instrumento. Ela perde eficácia por conta da política monetária. É aquilo que o Sargent Wallace chamava de aritmética monetária desagradável. Né? E que se você não tem uma visão de consistência de resultados fiscais no tempo, estabiliza a dívida, os preços sobem. Então, a taxa de juros sobe, o custo da dívida sobe, os preços sobem na economia. Tá? Então, eu acho que é uma visão muito particular, específica. Eu tendo a acreditar que a política monetária continua tendo que cumprir o seu papel para estabilizar preços na economia. Quer dizer, fundamentalmente você discorda da análise do André lá. Perfeito. Perfeito. E conta uma coisa, agora há um debate aí, já está um pouco claro, que você acha que o governo do Brasil, por exemplo, todos os governos, eles devem repassar de imediato o aumento do petróleo ou fazer esta ginástica de subsídios? O que você acha disso? Bom, vamos por parte. O que aconteceu? Teve um aumento muito intenso do preço do petróleo em mercado internacional. O petróleo Brent subiu ali de $67 o barril antes a gente chama de conflito no Oriente Médio, para ser elegante, né? Naquele final de fevereiro, né? 26, 27 de fevereiro, esqueci a data exata. Estava ali $65, $67 o barril. Chegou a $120 no intraday. Rodou em torno de 100, 110, 108, um bom período de tempo. A gente está falando de um choque de preço do petróleo de 60%, arredondar. Tá? É óbvio que isso é transferido para preços domésticos. Tá? Faz parte do ecossistema você sinalizar por preços que é hora de controlar um pouco mais. O que os governos fizeram mundo afora foi um pouco disso. Quando eu olho o que aconteceu em vários países no mundo, vários países deram um pouco de subvenção, de desoneração, tentaram subsidiar um pouco. O governo brasileiro, no pacote de medidas anunciado até agora, está gastando uns 30 bilhões, aproximadamente. Né? Uns 30 bilhões. Mas fato curioso é que esse aumento do preço do petróleo está gerando uma receita de mais de 100 bilhões para o governo. Né? A gente está dizendo o seguinte, que 0,7% a 1% do PIB de aumento de arrecadação líquida do governo. Em que? Participações especiais, royalties, dividendos da Petrobras, que vão vir nos próximos trimestres de forma muito intensa,
tributos, né? CSLL, imposto de renda, em geral, o próprio modelo de leilão da PSSA, né? O próprio modelo de leilão é um modelo que o governo é ganhador quando o preço sobe muito. Tá? A gente está falando de 0,7% a 1% do PIB de ganho adicional ao que ele já gastou. E, portanto, não tem problema gastar um pouco, mitigar um pouco o efeito e tudo mais. Tá? E tirar logo. Tá? E tirar o mais rápido possível. Há uma previsão de que o Estreito de Hormuz ele se reabre completamente em julho, então junho para julho já tem que remover tudo isso rapidamente. O medo que eu tenho é transferir isso para o período eleitoral e ficar perpetuando algo que não é necessário mais, tem que ser alardeado isso. Tá? A pergunta que eu faço é o que foi feito de 0,07%, o que foi feito desse 0,7% a 1% do PIB de arrecadação adicional? Por que o superávit primário vai continuar sendo em torno de zero? É algo a se estudar no Brasil. Tá? Aí temos uma maldição de recursos naturais. Né? A gente tem um recurso natural que a gente não está sabendo utilizar receita para o futuro no Brasil. A gente está acabando com essa receita no futuro. A área da competência que nós estamos vendo aqui é economia. Mas eu vou fazer uma pergunta assim mais da esfera de geopolítica. E eu estou estupefato com o comportamento, a trajetória, o comportamento do governo dos Estados Unidos. É um negócio que... Né? O que você está vendo, de alguma maneira, não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e econômico, a gestão Trump 2? Vamos por parte. Eu não sou um grande especialista nisso. Eu colho impressões de colegas. Eu tive o privilégio de estar naquela semana do FMI, né, da reunião do FMI, lá em Washington, em abril agora. Colhi opiniões de vários colegas que ali moram e convivem ali com aquele ecossistema dos organismos internacionais, multilaterais e tudo mais. E também ouço outros colegas cientistas políticos globais, tá? Vou poupar um pouco o nome, mas uma pessoa que eu respeito muito, que faz uma avaliação muito boa desse assunto. O que se pode dizer é que tem uma mudança global, né? Essa mudança de humor global não é de uma pessoa em si, ela é apenas o que a gente pode chamar de expressão disso. As pessoas não vivem por si só, elas não são um vazio em si. Elas ocupam espaços de vozes. Né? Então, frase em latim, ex nihilo nihil, do nada nada provém. O Trump não veio do nada. Não veio do nada, ele está lastreado. Ele está lastreado em um conjunto de votantes americanos que o sustenta. Tá? Então, não é uma discussão que me causa do tipo, peraí, é um político eleito com uma plataforma e não fez o about face, né? Que a gente chama que é a traição eleitoral. Ele disse que ia fazer e cumpriu. Mundo afora, você tem esse movimento, esse movimento anti-imigração na Europa, nos Estados Unidos, em vários países do mundo. Gera desconforto no mundo isso. Não vou entrar em méritos sobre isso. A gente é a favor de todos juntos pelo planeta, circulem à vontade, né? Mobilidade completa dos fatores, trabalho, né? E tudo mais. Mas o mundo azedou com isso, né? Por vários motivos. Se você for olhar a Europa, você vê um estrangulamento da renda dos europeus nos últimos anos, população envelhecida, muito imigrante atrás de algum recurso adicional que a população europeia não tem. Né? Você vai nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então isso criou um ambiente favorável a campanhas anti-imigração. Né? Você vê esse movimento de ocupação internacional que tem muito a ver com minerais críticos e terras raras e por aí vai. Quando você olha no final do dia, você está tendo um conflito por energia. Né? E o mundo hoje é intenso em energia. Então quem consegue mais fontes de energia vai sobreviver. Né? Então é uma geopolítica muito agressiva neste campo da energia. Né? Então quem está mais preparado para isso? Será que o Brasil está preparado para isso? O Brasil está se cuidando disso? Então é um jogo internacional. Né?
Então, esses movimentos que vêm junto com o movimento de redes sociais e de fake news, e que a gente já não sabe mais, né? Se é a própria pessoa que está falando, se é um vídeo de um clone da pessoa, se a gente não sabe se é a pessoa que está naquela foto ou não, se ela falou aquilo ou não falou, tá? Então é um jogo muito intenso do mundo, faz parte do mundo atual. Né? Então, Trump, para mim, é um lastro do que é a sociedade hoje americana, do que é a sociedade europeia, em grande parte. Não me causa estranheza, a gente tem que conviver com essa diversidade e tentar tirar o melhor proveito e fazer boas políticas, boas práticas de política pública doméstica no Brasil. A gente tem um dever de casa muito grande para fazer. E isso a gente não está fazendo. Você sabe que a indústria se queixa do custo Brasil, burocracia, impostos, etc. Bom, a agricultura, ele se alega que o plano safra é um subsídio. Eu vi um colega seu dizer que pelo menos é um subsídio que deu resultado, né? Você acha que deu o mesmo resultado? Deve se manter esses subsídios para a agricultura, plano safra? Eu acompanhei pelo menos 3 planos safras anuais bem por dentro. Ajudei a montar 3 planos safras. É impressionante a capacidade da agricultura brasileira, é um negócio extraordinário. Né? É algo assim, é um estudo de caso. Né? O Brasil conseguiu ser um grande produtor do agronegócio mundial e isso tem que ser elogiado o tempo todo. A transformação agrícola, tanto pelo Cerrado quanto pelo Matopiba, que a gente chama, né? Tem gente que muda as letrinhas ali dos estados, né? Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia. Alguma coisa assim. E essa fronteira toda é uma coisa extraordinária. Quando você anda por aí, pelo Brasil, você vê uma grande transformação agrícola acontecendo. Né? Produtividade altíssima. É um único setor com ganho de produtividade no Brasil nos últimos anos, de forma relevante. Serviço é uma incógnita e a indústria desabando. Então, deu resultado, sim. Segundo, é um setor que vive de intempéries. Né? Então, não tem o que falar, é diferente da indústria. Por mais industrializado que seja, digamos, o campo hoje, né, ainda nós incorremos em intempéries, então é um setor que precisa, é a segurança alimentar que está em jogo, a segurança energética em muitos casos, tá? E a segurança de saldo comercial brasileira. Né? Então eu não vejo nenhum problema em você ter um desenho de plano safra com algum subsídio agrícola. Talvez seja um dos poucos setores que justifica o subsídio propriamente dito nesse sentido de mitigador de intempéries, tá? No Brasil. Então, eu vejo com bons olhos. Dá para calibrar o plano safra para não ter um subsídio tão alto? Dá. Conforme a época do ano, o período do tempo, né? Conforme é o ninho, é o ninha e por aí vai, você consegue calibrar isso muito bem. Tá? Mas, em geral, eu acho que é um modelo que tem funcionado no Brasil. O setor agrícola hoje está sofrendo, inclusive. Tá? O agronegócio brasileiro está sofrendo muito mesmo com tudo isso. Muito RJ, não? Muito RJ. O custo financeiro aumentou muito dessas empresas do agronegócio média, digamos, no Brasil, né? O middle market está sofrendo muito, né? O que eu não acho que a gente tem que vigiar é grandes empresas do agronegócio brasileiro, que é a agricultura empresarial, receber muitos subsídios do Plano Safra e subsídios do BNDES. Aí eu começo a achar que esse jogo não está legal. Esse balanço tem que ser feito. Tá? Se você é do agro, fica no plano safra empresarial ou no plano safra da agricultura familiar, né, Pronaf, e cuidado com o BNDES. O BNDES deveria se voltar fortemente para investimento em infraestrutura no Brasil, estruturar operações de longo prazo de investimento em infraestrutura no Brasil. Professor Márcio, eu gostaria que você pudesse falar um pouco. Você teve uma participação, está tendo uma participação fundamental. A Fundação Getúlio Vargas, né, cria em 2004 a Escola de Economia de São Paulo. E impactou muito, não só o mundo acadêmico, mas o mundo político e particularmente a política econômica. Você teve participação importante, outros nomes. Queria que você pudesse fazer uma espécie de um balanço, passado mais de 20 anos da constituição da Escola de Economia,
ela trouxe de novo em relação à própria FGV do Rio e as outras escolas, né? Olha, em 22 anos atrás, eu acho que havia um diagnóstico, né, que São Paulo tinha poucas escolas de economia, praticamente, eu acho que eu não vou citar nenhuma para não esquecer outra, que fala, caramba, não falou dessa escola, né? Mas tinha poucas escolas de economia, tá? Sem listar nenhuma para não esquecer ninguém, tá? E faltavam escolas de excelência, né? Em São Paulo. Grande parte do PIB nacional, da produção industrial, o mercado financeiro, todo brasileiro, reservada a uma grande escola de economia na época, 2 escolas meio ali intermediárias, vamos chamar assim. Né? Sem nenhum demérito a nenhuma escola, eu valorizo todo mundo que está trabalhando em toda escola de economia, quem me conhece sabe disso. E cada um está fazendo seu trabalho, né, com as suas exceções e tudo mais. O Oshaka Nakano foi uma liderança natural extraordinária. Né? Ele é a grande referência, a grande liderança, que olhou para isso e falou, vamos fazer um negócio de excelência aqui. E eu tenho quase certeza que a frase do presidente da FGV é, se não for para ser de excelência, é melhor nem abrir. Né? E foi feito com com esse ímpeto de ser uma escola de excelência. Tá? Eu cheguei em 2006, há 20 anos exatamente, eu estou em maio de 2026, no começo. Pouco depois assumi a coordenação de pós-acadêmica, mestrado e doutorado acadêmico, reestruturamos, começamos a montar uma estrutura de novos professores, nova carreira, e a escola foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje a professora Lília Urquinha assumiu, acho que 2 anos mais ou menos, a direção da escola, e segue essa trajetória de sucesso da escola. Tem uma combinação ali, né? E é interessante, não é nenhuma questão de autoelogio a uma escola que você está, porque o professor Nakano falava um negócio muito interessante. A gente vai ser de excelência quando os outros falarem que a gente é, e não quando a gente falar. Então, isso está guardado, essas lições dele, né? Então, se autoelogiar não resolve nada. O resto é que tem que dizer se é ou não é, tá? Mas eu acho que houve uma combinação que permite a gente tirar uma lição para o Brasil, que é isso que eu acho que importa aqui. Em 22 anos, conseguiu-se constituir uma instituição de excelência no Brasil. Isso é sinal de que é possível a gente constituir instituições de excelência no Brasil em pouco espaço de tempo. Se você tiver com cheque em branco, digamos, com a clareza de objetivos, de obter a excelência, o melhor possível. Nós fomos atrás dos melhores profissionais e professores que estavam em grandes instituições internacionais, professores que fizeram PhDs nas melhores escolas norte-americanas e europeias, constituiu-se grade curricular, um modelo de metodologia de ensino, tudo foi feito com, sabe, muita turma muito hands-on ali, né? Trabalhando diuturnamente em prol da escola. A escola se tornou uma espécie de extensão da sua casa. Era quase como um pedaço da minha casa ali, minha cozinha, né? Então todo mundo assumiu esse grande desafio de fazer uma grande escola, né? Isso é uma lição para o país. É possível a gente gerar grandes instituições no Brasil em poucos intervalos de tempo. É uma lição positiva para o Brasil. Acho que é isso que eu acho que a gente precisa aprender. Pegar lições selecionadas. Tem outras escolas que desenvolveram em São Paulo. O INSPE está fazendo um trabalho muito bacana, entre outras tantas escolas, que eu acho que vale como lição para mostrar. Você conhece a Inteli? Não, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Sei lá, não conheço. Inteli é vinculado ao BTG. Ao BTG. É dentro da cidade universitária. É um outro modelo, não é de economia exatamente. Não é de economia, é mais tecnologia. É fundada pelo Salute, né? Márcio, vamos falar uma coisa suave. Opa! Conta, assim, para os internautas, o misunderstanding que houve quando você foi não acusado, mas se falou que você sugeriu trocar carne por ovo. Excelente, obrigado por lembrar isso. Eu já não lembrava em plena eleição, tá? Em setembro para outubro. Um economista
em Brasília, ele está sujeito a coisas perigosas. Primeira coisa que eu ensino para meus alunos, cuidado para falar de efeito substituição em preços, né? Elasticidade, preço e efeito substituição, né? Eu acho, até esqueci porque já tem tempo isso, mas eu acho que estava acontecendo uma certa pressão inflacionária lá para setembro. Na época isso repercutiu muito. Repercutiu porque foi o início da chamada guerrilha digital. É verdade. Né? O início da guerrilha digital, que a gente não sabia. Né? Eu fiquei quase 4 anos intacto em comunicação criteriosa. Né? Mas aí eu viro e falo que havia ali em setembro, acho que setembro, eu preciso lembrar, em véspera de eleição, havia ali a chance dos brasileiros estarem fazendo um efeito substituição. Porque no mês de setembro, salvo o melhor juízo, me ajudem a lembrar, por favor, no mês de setembro o preço do ovo tinha subido 7%. E da carne tinha subido antes 20 e tantos por cento, 30% em 12 meses. Né? Eu falo, por que o preço do ovo subiu e a população está trocando carne por ovo? Porque o preço do ovo, né, porque a carne tinha subido quase 30% e as pessoas foram demandar mais ovos. E o preço do ovo subiu, a população está trocando carne por ovo. Ponto. Isso foi suficiente para falar que eu sugeri a troca de carne por ovo. É óbvio que no dia a gente fica muito tenso. Eu estava, não esqueço, porque... não tem absolutamente nada a ver de sugestão, apesar de que eu tenho uma preferência por sugerir alimentação para as pessoas de melhor qualidade, é sempre bom, mas não é o caso de carne por ovo e tudo mais, não teria essa competência, tá? Mas eu nunca esqueço que eu estava num shopping, ia jantar e tudo mais à noite, era umas 9, 10 da noite, depois da fazenda passa ali do Ministério para jantar, comer alguma coisa antes de ir para o apart hotel, aquelas coisas que a gente vive em Brasília, né? A parte hotel de 10 metros quadrados, né? E eu estava ali e um amigo de banco me ligou, né? Na hora, você está no programa de campanha eleitoral de um candidato, não vou citar qual, né? Ele está falando que o secretário do governo está sugerindo a troca. Eu falei, hã? E no outro dia os jornais todos capricharam na matéria. Eu não falei nada mais do que o economista fala da efeito substituição, tá? Mas o jornalismo quis falar e a campanha ali se iniciou ali provavelmente. Eu tinha um Facebook na época, eu fui hackeado no Facebook, de tantas matérias, o Facebook era facilmente hackeável provavelmente, e as pessoas postando as coisas mais variadas, a favor e contra, carne e ovo. E a favor ou contra um candidato ou outro. Eu tive que suspender meu Facebook, felizmente desde lá que eu não tenho, né? Foi um alívio para mim não ter, e entre outros, né? Mas foi uma brincadeira à parte, naquele dia foi tenso, mas depois eu me divirto bastante com isso. Professor Márcio, fazia algum tempinho que eu não te via. Fiquei contente em revê-lo e você está inteiraço, né? Você está tão jovem quanto outra vez que eu te vi. Comendo carne e ovo ao mesmo tempo. Comendo carne e ovo ao mesmo tempo. E você falou que, no início, o seu pai viveu 90 anos, né? Pelo visto, você ainda tem muito tempo pela frente, né? O que você está pensando, além de você ser um dos maiores especialistas em macroeconomia e particularmente a análise da taxa de juros no Brasil, está aí o livro que expressa, o que você está pensando academicamente em pesquisar nos próximos anos? Olha, eu tenho estudado muito tributação no Brasil, né? É um outro assunto que me causa. Nós tivemos uma reforma tributária, é um assunto que um dia a gente pode voltar a falar sobre isso. Aliás, eu queria aproveitar isso, que o Márcio, claro, fazer essa discussão. Sempre um prazer, vai ser um prazer. A gente montou aí, vamos chamar um barraco, né? Que é o novo sistema tributário, a tributação sobre o consumo, que efetivamente começa em 2027 agora, janeiro de 2027. A gente vai ter a CBS, um novo tributo no Brasil, substituindo PIS e COFINS, depois vem o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, substituindo ICMS e ISS, entre outros. E esse assunto causa muito, né? Porque eu acho que a gente
tem muita coisa acontecendo, vai ter muita mudança setorial. Você já está se debruçando sobre isso, um grupo de estudos? Praticamente desde que começou a proposta de reforma tributária que eu venho estudando isso de impacto em vários setores da economia, fazendo vários estudos para vários setores, empresas em geral. E para municípios, fizemos um estudo bem interessante de impactos da reforma tributária para um conjunto de municípios aqui em São Paulo. E é óbvio que tem uma mudança relevante de alocação de recursos, seja empresarial, seja no Pacto Federativo, né, que a gente tem que acompanhar. Né? E provavelmente a própria implementação da reforma e calibragem das alíquotas que tem que acompanhar. Tem também o imposto seletivo, que é uma novidade, né, que é o imposto, digamos, para desincentivar o consumo de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, em geral. Tem que entender esse negócio. Ele é cumulativo, né? Ele vem sobre a alíquota de IBS mais CBS. O Brasil pode ter uma alíquota de CBS mais IBS que a gente chama de IVA, né? No nosso caso, IVA dual é muito alta, de chegar a 28%, né? Em geral, destacada por fora, você imagina o que significa isso. Como é que vai ficar o impacto de preços relativos? Contencioso vai acabar mesmo? A litigiosidade vai mudar, né? de ambiente? Vai para onde? Então tem muita discussão sobre isso, eu tenho me debruçado sobre isso há um bom tempo. Tá? Então, provavelmente, meu desejo é logo sair até um livro sobre economia e direito da tributação no Brasil com esse novo sistema tributário, né? Entre outros. Eu tinha um projeto antigo que eu estou conseguindo, depois que eu saí dos cargos na fundação, estou conseguindo revisitar. Antes de ir para o governo, em 2010, eu tinha um projeto de um livro de economia para países emergentes e tinha 14 capítulos mais ou menos pronto, e a minha ideia era ir para a Colômbia, ficar um ano escrevendo esse livro em inglês e tudo mais, um manual e tudo. E esse livro ficou enterrado, eu ressuscitei o livro agora. Então eu espero que até o final do ano eu tenha também esse livro de economia, finanças internacionais para emergentes, né, em inglês. Tomara que eu consiga essa missão também. Então eu estou com um projeto de escrever bastante, de fazer meus estudos em geral, né? Excelente. Luizinho, tem espaço para mais uma pergunta? Tem? Márcio, é o seguinte, hoje há uma insatisfação da população, mesmo com baixo desemprego, aumentos de salário, porque essa população tem grandes aspirações, porque ouve e vê e é bombardeada. Nesse mundo digital, né? E não consegue entrar nesse guarda-chuva. Quer dizer, como é que podia resolver isso? O que você acha disso? Eu não entendi. Você melhora a pergunta para mim, para ver se eu consigo. O povo, a população tem grandes aspirações de viagens. Entendi. Apesar do baixo desemprego, e apesar dos aumentos real de salário, ela não consegue se inserir. Quer dizer, essa é uma causa de uma insatisfação que reflete aparentemente nas pesquisas, né? Você tem aí um negócio que a gente não pode esquecer, que foi o pós-pandemia, você teve um efeito rebate, digamos assim, né, de preços muito relevante. Né? É importante entender isso. Durante a pandemia, você tem uma depressão econômica, os preços afundam, né? E quando você tem uma recuperação da economia, reabertura econômica, com a redução das barreiras fitossanitárias, né? Você tem aí uma explosão de preços, porque faltavam muitas peças, muitos componentes diversos, muitos serviços ali sendo demandados instantaneamente, os preços deslocaram lá para cima. Inflação é a variação do preço a partir deste nível. Né? A gente esquece disso. Se você falar a inflação está em 3%, 4%, está todo mundo feliz? Não, a inflação 3%, 4% em cima de um nível muito alto. Isso aconteceu nos Estados Unidos e gerou um efeito sobre Biden. Todo mundo sabe disso. Grande parte das dificuldades do Biden na reeleição, e depois veio a Câmara e tudo mais para tentar ocupar o espaço, era a inflação muito alta nos Estados Unidos. Quem vai nos Estados Unidos com alguma frequência sente isso. Eu estive, pelo menos nesse último ano, 2 vezes. E eu vou ser muito sincero, para padrão norte-americano, quem ganha em dólar, está tudo muito caro.
No Brasil, a mesma coisa, tá tudo muito caro. Então, por mais que seu salário é um ganho real relativo à variação do salário em relação à variação da inflação, você está pagando um preço muito alto pelas coisas. Né? Serviços em geral e tudo mais. Então, esse é um ponto importante. Então, você não consegue ter uma inclusão ao mercado de bens e serviços com essa barreira de preços no Brasil. Você sair para um jantar, né, e tomar um bom vinho, você perde um dinheiro altíssimo. Vou falar padrões aqui para não comprometer, que eu tenho um padrão de professor, né? O Zé Márcio tem um padrão diferente, ele vai dizer, poxa, isso é pouco para mim, né? Mas eu já sofro quando eu saio para um jantar e comer uma pizza, né? Então você imagina... Quer dizer, com a valorização do câmbio, isto gera vamos dizer, os custos ficam maiores, não? Quer dizer, menor. Ao contrário, Quer dizer, então, isso gera uma acerbação do consumo e de importação, não? De gente que quer coisa de fora porque o dólar está mais barato, não? Isso, sim. Gera, mas eu não sei o quanto isso é relevante, né? Você tem hoje as grandes plataformas digitais vendendo, né? Agora há pouco teve a discussão da taxa da blusinha que saiu, né? A compra de até $50. Felizmente removeu essa taxa, não fazia o menor sentido. Não sei se você sabe, isso não faz sentido. O planeta adota uma alíquota zero para uma importação pequena. Tem uma expressão que eu tenho uma dificuldade para falar muito grande. Vou tentar falar, chama de de minimis, né? Não sei se você sabia disso, a tarifa do mínimo. Tá? É tão pequeno o valor que o mundo não tributa porque dá muito trabalho de conformidade. Tá? Perdão por não conseguir pronunciar essa expressão, meus colegas. Eu tento pronunciar e sempre erro. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos é $800, eu acho, coisa assim. E quem viaja pode trazer até $1.000 e não tem isenção. E o governo estava cobrando de quem compra até $50. Quem é que compra até $50? População CDI, predominantemente. Tá? Então é um desequilíbrio de tratamento muito grande de algo que é padrão internacional. Tá? Então, é importante dizer o seguinte, que esse tipo de coisa só compromete, né, a imagem de governos que ficam tentando arrecadar de qualquer lugar. Deixa eu aproveitar a última pergunta. Aproveitar a tua experiência que você passou no Ministério da Fazenda e toda a tua competência acadêmica e analista de Brasil e de mundo, né? Se você pudesse fazer uma avaliação da gestão do Haddad agora. Fazenda. Olha, eu tô fechando 10 anos esse ano de coluna broadcast na Agência Estado. Então eu não posso desfazer o que está escrito lá. Eu não gostei. Assim, não gostei. Eu acho que ele se baseou muito em aumento de arrecadação, não enfrentou o problema dos gastos. Sim, pode justificar uma coisa ou outra, mas nós estamos tendo o Brasil crescendo o gasto de forma muito relevante. Só para ter uma ideia, de 2023 para agora, a dívida pública brasileira subiu praticamente 10% do PIB. Tá? Em crescimento econômico. Com o Brasil crescendo 3,5%. Você pode alegar, o juros estava muito alto. Sim, faltou fazer uma concertação, a economia estava sobreaquecida e faltou fazer uma concertação fiscal. O resultado fiscal obtido por arrecadação foi muito intenso. Foram praticamente 30 medidas de aumento de arrecadação tributária nesse período. Né? Então, esse modelo de buscar um equilíbrio fiscal baseado em aumento de tributação, ele é fadado ao fracasso, ele tem um limite, ele se esgota. E aí vem um problema. Bom, eu não consegui o primário, e agora? O que eu tenho que fazer? Adivinha o que você tem que fazer. Então, eu acho que esse foi um ponto fraco da gestão do Haddad, e eu critiquei isso sucessivamente ao longo das minhas colunas no broadcast na Agência Estado. A reforma tributária foi um grande legado. Então, se você for olhar, você fez um esforço extraordinário a partir de um trabalho muito bacana do Bernardo Api, que surgiu no Cecife, aqui neste prédio que nós estamos, né? Nós temos aqui o Centro de Cidadania Fiscal, o Nelson Machado, Eurico de Sante, Bernardo Api, entre outros.
Tá? Ali surgiu a PEC 45, ela encontrou lugar no governo, no Senado, né? No Congresso Nacional, perdão, para admissão de constitucionalidade, e foi avançando, e o governo comprou a ideia de fazer essa reforma da tributação sobre o consumo, que virou emenda constitucional. Não é uma tarefa trivial. Tá? Então isso tem que ser elogiado. Ter uma reforma tributária é algo a ser elogiado. O modelo de ajuste fiscal não é elogiável. Então acho que esse é o ponto que eu diria. Acho que ganha num lugar, perde no outro lugar. Bom, nós temos que agradecer. Muito, e reiterar uma aqui. Aula, não? É uma verdadeira aula, espetacular, gostei muito. E pedir para o professor Márcio voltar dentro de 60 dias, né? Mesmo antes desse novo livro, né? Por favor, gostamos muito. Você gostou da... Eu gosto de falar, né? É um perigo isso. Agradecemos e espero você de volta aí. Vai ser um prazer, Luiz e Zé Márcio. Muito obrigado por me receber tão bem aqui. Agradeço. Excelente, obrigado.